Diz assim a palavra do nosso Deus: Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, e eu te exaltarei, e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas, e tem executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade, e sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros. Como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. O Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos, e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos, e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa a palha na esterqueira. No meio disso, Moabe estenderá os braços como um nadador os estende para nadar, mas o Senhor lhe abaterá o orgulho. Apesar da perícia dos seus braços, ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe, irá batê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado porque tivemos a oportunidade de ler a Tua Palavra, orar a Tua Palavra, cantar a Tua Palavra, vivenciar os desafios da Tua Palavra através de missões. E agora o Senhor pode também falar aos nossos corações através da Tua Palavra, Deus. Ministra aquilo que Tu queres nessa manhã aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Queridos, como às vezes é dotada de grande curiosidade a literatura profética. É muito comum nós vermos algumas pregações, alguns pregadores usarem os textos proféticos sem levar em consideração o propósito da literatura, contexto, sem levar a cabo o porquê Deus levantou profetas em Israel para ministrar a palavra dele. E a primeira consideração que é importante quando nós nos deparamos com uma literatura profética na Bíblia, é entender que Deus levantou os profetas não para falar algo novo. Curioso, né? Porque a gente tem sempre a ideia do profeta como alguém que vai revelar algo nunca antes dito. Mas os profetas, eles foram levantados por Deus na comunidade de Israel para relembrar o povo da lei que Deus havia dado a Moisés. Então tudo aquilo que o profeta diz é nada mais, nada menos do que rememorizar o coração do povo em relação àquilo que Deus havia dito. Logicamente que a linguagem profética, ela faz isso de outra maneira. Ela faz uso de ilustrações, analogias, inúmeros recursos linguísticos para retratar uma mesma verdade. E
hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado também, porque nessa moda da teologia coach, você vai ver muita gente pegando os textos proféticos e usando eles de modo triunfalista. Assim como Deus fez, Ele vai fazer, toma posse da sua bênção. E a gente não leva em consideração aquilo que o profeta ele está dizendo. E dentre os panteões, ou o panteão dos profetas, nós temos aquele que talvez é o mais conhecido deles, Isaías. Isaías é o profeta onde há mais recorrência dos seus textos no Novo Testamento, por exemplo. Você vai encontrar muitas referências dos textos proféticos no Novo Testamento, mas nenhum livro terá tantas referências quanto o livro de Isaías, profeta Isaías. E nesse capítulo de número 25 aqui, meus irmãos, Isaías, ele faz uma profecia escatológica. Isso é tão legal porque a gente pode perceber que escatologia não tem apenas em Apocalipse, não tem apenas no livro de Daniel, não tem apenas em Tessalonicenses. A gente vai ver textos escatológicos por toda a Bíblia. Por isso que quando a gente vai estudar a escatologia ou as questões do fim, a gente tem que ver o que a Bíblia, o que a teologia bíblica diz sobre esse tema. Não pegar apenas um texto isolado ou uma literatura isolada. E Isaías aqui ele está vislumbrando o final. E também não é nada novo, porque se a gente pegar essa profecia de Isaías, ele vai basicamente dizer que Deus triunfará no final, que a promessa que Deus fez lá para Abraão, para o povo exclusivo, ele vai desembocar em todas as nações, o que tem a ver lá com Gênesis. A maldição que foi colocada pela queda, ela é quebrada, e no final Deus triunfará com o seu povo. Isaías ele pega essa verdade, inspirado pelo Senhor, e ele vai fazer alguns detalhamentos sobre isso. Então nós vamos ver do verso de número 1 até o verso de número 5, o triunfo de Deus. Depois a gente vai ver do verso de número 6 até o verso de número 9, a bênção de Deus para as nações. E do verso de número 10 ao verso de número 12, a punição e o castigo de Deus para os povos rebeldes. Basicamente essa profecia, ela está falando sobre isso. Então queria que nós pudéssemos nos detalhar um pouquinho mais no texto. Então peço que você acompanhe comigo a palavra do Senhor. Isaías começa aqui com um cântico de vitória ao Senhor. É uma poesia dentro desse livro maravilhoso. Inclusive a poesia profética era um meio didático para que as pessoas conseguissem memorizar os oráculos de Deus, aquilo que Deus falava. E ele começa dizendo: ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome. O peso no hebraico aqui para louvar o Teu nome é agradecer pela oferta. Deus, eu estou te louvando porque aquilo que o Senhor ofertou a mim é demais, eu não tenho como pagar ao Senhor, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Aqui também vale um detalhe: Deus, Ele não trabalha com suposições. Deus não trabalha sem conhecimento do futuro. O que o profeta está dizendo é que há um planejamento eterno e tudo está sendo feito conforme planejado pelo Senhor. Deus não é pego de surpresa e Deus não tem plano B. Tem gente que acha que Deus mandar Jesus para salvar a humanidade, o plano da redenção, é o plano B. Como nada deu certo, vamos mandar Jesus agora para tentar resolver as questões. Não, Deus ele é assertivo. Tudo aquilo que Ele planejou vai se cumprir. Deus ele não trabalha com imprevistos. Aquilo que Ele planejou, os conselhos antigos do Senhor, eles irão se cumprir. É isso que o profeta está dizendo, são fiéis e verdadeiros. E ele fala: porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, e jamais será reconstruída.
Isaías está dizendo assim: cidade aqui, fortaleza, é um retrato desse mundo caído, que apesar do mundo se levantar em uma estruturação forte, firme, ela não pode resistir o poder de Deus. No final das contas, Deus é quem tem a palavra final. No final das contas, nenhuma fortificação consegue resistir àquilo que Deus é. E não só Deus, quando Ele vier em glória, no seu grande poder, as cidades parecerão um montão de pedras, as cidades fortificadas parecerão uma ruína, ou seja, tudo aquilo que foi construído nesse mundo perecerá. Não só isso, mas olha o que diz o complemento do verso, ou melhor, verso de número 3: por isso, um povo forte te glorificar. Quem é esse povo forte? São esses estrangeiros resistentes, os pagãos que foram alcançados pelo Senhor. Esse povo de coração duro, dura cerviz, quando Deus faz a obra mediante o Espírito Santo, eles glorificam a Deus. É mais ou menos o que aconteceu lá em Jonas. Povo duro, difícil, mas Jonas mal tinha pregado a palavra de arrependimento e o povo já estava se arrependendo, os ninivitas. O povo já estava se quebrantando. E as cidades das nações opressoras, dessas cidades que viraram um montão de entulho, te temerá. Ou seja, aqui nós já vemos missões na Bíblia. A promessa que foi feita lá a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já estamos vendo isso aqui. Esses povos todos espalhados pelo mundo, eles te glorificarão, eles temerão. É coro com o livro de Apocalipse, também uma palavra escatológica, onde diz que todos os povos, línguas e nações se juntarão diante do Senhor. E aí ele continua, o verso 4: porque foste a fortaleza do pobre. Pobre aqui é um contraste entre rico e pobre mesmo, em relação ao financeiro. E fortaleza ao necessitado. Aqui a palavra seria mais versada na questão daquele que foi explorado, dobrado pelos outros. Deus é refúgio e fortaleza de todas as pessoas. E aí ele começa aqui uma comparação com os desastres naturais: refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda, como a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. O que Isaías está querendo dizer? Que o Senhor é suficiente para qualquer situação. Não há tempestade, não há sequidão que possa abalar o nosso Deus. Deus é potente contra qualquer ameaça, e isso é uma verdade que nós precisamos nos lembrar. Então aqui, Isaías, ele já disse como vai ser o começo e como vai ser o final. O que nós devemos nos preocupar? Mas ele acrescenta algo interessante a partir do verso de número 6. O Senhor dos exércitos dará neste monte. Que monte é esse que Isaías está dizendo? Não sabemos. É que monte é uma imagem do lugar onde Deus fala, onde Deus se reúne. Provavelmente aqui, a alusão de Isaías se refere a Êxodo capítulo 24, quando Deus chama Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 anciãos subirem até o monte para que eles pudessem ver a glória de Deus junto com Moisés. E lá naquele monte, Deus deu um banquete para esses anciões, para Moisés, Arão, Nadab e Abiú. E eles comeram ali. Foi algo mais privativo. Só que agora, a palavra diz que esse será um banquete nesse monte para todos os povos. Todos os povos estarão se banqueteando com o Senhor face a face. Será um banquete de carnes suculentas. E é bom porque agora já vai preparando o nosso estômago para o almoço, falar de comida, né? Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Essa expressão vinho envelhecido aqui
mostra um melhor tipo de vinho, porque os pisadores de uvas, eles iam lá no lagar, o lagar é onde eles pisoteavam as uvas, e sempre depois que o vinho escoava, ficava uma espécie de borra. Essa borra era filtrada, e dali saía, pelo menos naquela época, aquilo que eles chamavam do melhor vinho. Esse era o vinho envelhecido. Então, gente, vai ser um banquete com muita comida, com muita bebida. Inclusive aqui nós vemos que a Bíblia diz o quê? Beber é pecado? Não, gente, beber não é pecado, tá bom? Beber sem regra, sem compasso, isso é pecado. Isso é pecado. Beber não é pecado. Agora, beber sem ajuste, sem autonomia, e lidar com a bebida como serve, não como senhora sobre si, aí sim é pecado. Porque no final a gente vai ver, Jesus ele se banqueteava com vinho, com os discípulos, ele reafirma isso: carnes suculentas com tutano e vinho envelhecidos bem clarificados. O que o Isaías está dizendo é: será um banquete maravilhoso. Quem aqui já comeu ossobuco na panela de pressão? Delícia, né, gente? Fica aquele tutano no meio do ossobuco. Você pega uma colherinha de café, você dá uma chunchada assim, ó. Ou você pega aquilo e espalha em cima do arroz, o tutano. Nossa, até salivei agora, gente. Será um banquete maravilhoso, delicioso, que Deus fará. Agora sim, uma coisa aqui tem que ficar claro: esse é um banquete que Deus estará oferecendo a todos os povos, a todas as nações. Ele fala aqui que será um banquete com carnes suculentas, com tutano, carne gorda. Se nós olharmos o livro de Levítico, sabe de quem era a carne gorda? Sabe de quem era a carne com tutano? Sabe de quem era a carne suculenta? Era de Deus. Quando as pessoas iam até o sacerdote para fazer os seus sacrifícios, a porção mais suculenta, com tutano e gordurosa, ficava, sabe com quem? Com Deus. Então o que Isaías está dizendo é que Deus dará de si mesmo para o povo. Deus compartilhará aquilo que pertence a Ele, aquilo que é só dele. E é o único lugar na Bíblia que nós vamos ver Deus compartilhando com os povos a oferta que era dada a Ele. O que Isaías está dizendo é que Deus nos chama para uma relação íntima, familiar, pessoal. Verso 7: neste monte, talvez uma visão triunfal do povo reunido no monte do Senhor. Essa é a visão escatológica. Ele acabará com o pano que cobre todos os povos. E aqui a expressão acabar significa engolir. Ele engolirá o pano que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações, o véu de morte, o véu da mentira. Verso de número 8: tragará, engolirá a morte para sempre. Inclusive esse é um texto citado pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. Tragada foi a morte, tragada foi a morte. Assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Aqui tem uma imagem de consolo. A maldição que foi colocada pelo pecado, ela será retirada. Nós não teremos mais dor, sofrimento, lágrimas por conta do distanciamento do Senhor. Não teremos mais isso. E tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Isso aqui é interessante, porque a nação de Israel era um pontinho muito pequeno diante das nações poderosas da terra. Da onde virá a salvação do mundo? Roma, Assíria, Babilônia? Não, virá de um paizinho que fica numa costa estreita às margens do mar Mediterrâneo.
essa nação que sofre vexame, essa nação que diz que será a nação da onde sairá toda a salvação e o Salvador, mas ela é um povo pertencente a outro, ela não tem autonomia. Assim, aqui é um retrato da igreja triunfante, porque hoje nós estamos na igreja militante, trabalhando, pregando, e rejeitados, repudiados. Tem gente que passa aqui e vê esse mundaréu de gente aqui e fala assim: olha lá os ignorantes, que creem em um Deus apenas como placebo para a sua mente atormentada. Tem gente que pensa isso. Não, minha mente é muito sofisticada para crer num Deus, você acha? Criada pelos homens, invenção da mente humana. O homem é até tão genial que engendrou toda uma ideia de um Salvador. Mas um dia essa igreja estará triunfante. Essa igreja que foi vexame de todos os povos, Deus tirará esse vexame. E ele afirma aqui contundentemente: porque o Senhor falou. Isaías já está falando em nome do Senhor, mas ele enfatiza: porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus a quem esperávamos. Por isso que é uma palavra escatológica, olhando para o final. Ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ele está falando sobre o Messias, sobre Jesus, aquele que era tão aguardado, e agora então ele vem e consome todas as coisas. Então para a gente às vezes o Evangelho parece ser uma ideia subjetiva, é fé, é o aguardar o porvir, mas para Deus isso já é uma realidade objetiva. Não é que vai acontecer, já aconteceu. É que no período que nós estamos do tempo, nós não somos atemporais, e Deus sim, nós ainda caminhamos daqui para frente, mas Deus já viu a obra concluída, Ele já realizou tudo. Por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação dos tempos. Olha que loucura isso, porque Deus não caminha no tempo como a gente. Então a gente vive a nossa fé numa ideia subjetiva. Será que vai acontecer, não vai? Mas a verdade é que do ponto de vista de Deus, para a gente isso já é uma realidade objetiva. Vai acontecer, ponto final. E a gente pode descansar nisso. Só que aí quando está todo mundo aqui feliz, falando, porque 5 vezes, do verso 6 ao verso de número 9, aparece a expressão todos. Todos os povos, todas as nações, todo o rosto, toda a terra. Algum desavisado pode falar assim: poxa, então Deus vai salvar todo mundo. É o velho dilema lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo todo. Mas não é bem assim não, irmãos, porque a partir do verso 10, Isaías dá uma palavra dura, e ele pega aqui o título de Moabe, para representar aqueles que não se arrependeram, aqueles que são duros de coração. Ele fala: porque a mão do Senhor repousará nesse monte, sobre todos, mas Moabe será pisoteado no seu lugar. Olha que duro, será pisado, como se pisa a palha na esterqueira. Esterqueira era um lugar onde eles colocavam o esterco, deixavam ele secar lá no sol, para depois virar adubo. Então o que Deus está dizendo é que os ímpios vão ser colocados no lugar de esterco, para não falar outra coisa. Só que no meio disso, aqueles orgulhosos, ímpios, no desespero, eles estenderão o braço como de um nadador estende para nadar no meio do esterco, e eles ficarão naquele barro, naquela toda, estarão ali tentando nadar, se livrar, mas o Senhor lhe abaterá o orgulho. Eles morrerão naquilo a qual eles prezavam tanto, apesar da perícia dos seus braços, apesar da sua inteligência, da sua astutícia, apesar das suas qualificações, isso em nada poderão salvá-los do juízo final. O Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. Ele derrubará os altares e as fortalezas das muralhas de Moabe, irá batê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Queridos,
Diante desse texto, eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós nessa manhã, bem objetivas, para que nós possamos celebrar a mesa do Senhor. A primeira delas tem a ver com os versos iniciais, do verso 1 até o verso de número 5. Porque na nossa vida tudo parece em muitos momentos estar desalinhado do propósito de Deus, desalinhado de quem Deus diz ser, não é verdade? Às vezes, como povo de Deus, nós vivemos no mundo e parece que está tudo muito caótico. As coisas não saem como nós fôssemos o povo especial do Senhor. Está tudo desalinhado. Mas isso em nada é diferente de Israel no Antigo Testamento. Eles serviam o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. Mas diante da Síria, diante da Babilônia, que logo dominariam Israel e Judá, parece estar tudo muito desalinhado. Deus, se nós somos o teu povo na terra, por que nações se abatem sobre nós? Por que somos apertados, maltratados, atribulados? Mas irmãos, pode parecer estar desalinhado, mas isso não afeta e não muda em nada o triunfo e o objetivo de Deus e a relação daquilo que Ele planejou. Essa é a primeira coisa que nós temos que saber. O mundo pode parecer totalmente desalinhado, mas isso não muda o fato de que Deus triunfará no final e nós triunfaremos com Ele. Isso não tem como ser abalado. Então tenha esperança. Tenha esperança. Quando você vê que está tudo estranho, tudo esquisito, tudo desalinhado, você tem o Deus verdadeiro, você tem o Deus criador, tem o Deus forte, mas creia que no final tudo não foge da maneira como Deus planejou. Essa é a primeira coisa. Isso nos dá tranquilidade para a segunda aplicação, que é entender que nós precisamos passar essa mensagem adiante. Nós precisamos pregar o Evangelho. E do verso 6 até o verso de número 9, nós vamos ver que o evangelismo, a evangelização é uma tarefa certa. Você conseguiu reparar naquilo que você mesmo leu? Que Deus no final reunirá gente de todos os povos diante dele. É igual Paulo quando ele está pregando em Corinto, na cidade de Corinto, e aí então ele tem medo da perseguição, e Deus fala para ele assim: fique, Paulo, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, evangelização não é uma tarefa de convencimento, mas é uma tarefa de despertamento. É você anunciar a todos, e Deus despertar aqueles a quem Ele escolheu. É uma tarefa certa. Evangelização é um resultado objetivo e certo. É o prenúncio de que Jesus Ele reinará no monte com o seu povo. Então nós temos o privilégio, a grata generosidade de Deus, de simplesmente ir e anunciar. Pregue o Evangelho. Às vezes nós somos muito tímidos, nós temos vergonha, nós nos acovardamos, nós não convidamos pessoas para vir à igreja. Algo tão bom que mudou a nossa vida, Jesus Cristo, a gente não compartilha. A gente fala de tudo, de política, inclusive política, olha, terrível, gente que se mata na internet, mas não compartilha o Evangelho com ninguém. A gente fala de futebol, fala do tempo, fala de tudo, fala do curso, fala das estratégias da profissão, fala do trânsito, dos buracos, mas do Evangelho, aquilo que mudou a nossa vida, a gente é muito tímido, a gente se acovarda. E gente, isso é uma tarefa certa. Só joga a palavra, só anuncia, para que aí sim Deus escancare o coração. É o que Jonas fez. Ele foi para Nínive, ele não sentou com ninguém, ele começou a dar a volta na cidade anunciando. De repente ele mal anunciou, o povo se arrependeu. O povo se arrependeu. Então evangelize. A terceira aplicação, também do verso 6 ao verso número 9, temos mais um privilégio, além de evangelizar, a igreja, nós, comunidade da fé, parte dela espalhada pelo mundo,
somos chamados a convocar e anunciar esse banquete. Nós fazemos parte do grande triunfo final do Senhor. Viu que privilégio que é, gente, fazer parte do verso de número 6? Nós estaremos lá e como igreja vamos contribuir para que outros povos estejam lá se banqueteando. Por isso que nós precisamos ir para viagens missionárias e pregar o Evangelho. Por isso que nós devemos orar por missões e por isso que nós devemos investir financeiramente em missões. Quando nós investimos recursos em missões, abençoando missionários, projetos, é uma maneira de fazer com que mais rápido o verso de número 6 se concretize. O Senhor reunindo todo o povo diante dele para um grande banquete. Então missões é um grande privilégio que Deus nos dá. Esse texto aqui ele faz voz à parábola do grande banquete lá em Lucas 14. Quando os servos do rei saem chamando todo mundo pela rua. E eles vão lá e aproveitam um banquete preparado pelo Senhor da festa. É um prenúncio da grande ceia que nós faremos hoje aqui, nessa manhã, parcialmente, mas um dia estaremos nos banqueteando com vinho e carne suculenta, no monte entre todos os povos. E por fim, meus irmãos, cuidado com a ideia de que a bondade de Deus anula a sua justiça. A gente viu isso claramente. O fato de Deus ter um coração meigo, amoroso e generoso, não muda o fato de haverá sim um povo que será condenado. Haverá um povo rebelde, sempre haverá um povo inimigo de Deus. O banquete é para todos, mas isso não muda o fato de que nós não devemos pregar para o arrependimento. Precisamos pregar para o arrependimento, para que menos pessoas se tornem como Moabe, menos pessoas sejam pisoteadas lá onde fica o esterco, apesar da perícia dos seus braços, seja o fim delas. Então não se esqueça, cuidado com a ideia de que a bondade de Deus anula a justiça dele, porque não é bíblica. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.